Bom, vamos continuar. O som hoje vai ser o H, tá? O H, que por acaso é uma das últimas palavras que você pode fazer uma pergunta em inglês. É o som H, H, H. Então, a última palavra que você vai aprender de fazer uma pergunta em inglês, lembra dos 5 Ws? Lembra dos 5 Ws? Pois é. É o how. Então, se você quer perguntar para uma pessoa como é que ela tá, você pergunta How are you? Como é que você está? Se você está querendo chegar em algum destino, procurando um lugar, você vai perguntar How do I get? Aí você diz o nome, que é como eu chego. O how é o como. Uma outra coisa que você pode também usar o how é questão de clima. Você está conversando com uma pessoa de talvez um outro país. Então, você vai perguntar como é que está o clima, como é que está a temperatura, né, o tempo. E aí você vai perguntar, how's the weather? Que é como está o tempo, né, de clima. Se você quer perguntar sobre a família, como é que a família está, você pergunta, how's the family? Então, esse how é muito importante, tá bom? É basicamente universal, realmente é universal. E essa palavra how é a última de geralmente perguntas que você vai fazer em inglês, que é, acho que é uma boa dica de vocês saberem. Ficou alguma dúvida? Aí, se ficou, é por isso que é bom apertar o sininho para não perder nada, tá? Que eu vou dando continuidade. E se você tiver sugestões também, pode colocar nos comentários. E agora eu vou começar a dar exemplos de outras palavras simples em inglês que a gente até às vezes pode ou não usar no nosso cotidiano. A primeira é house, começa com H, que é casa, é o prédio, né? A estrutura, house. A outra é home, que é lar. Há uma diferença. Por isso que você vê muitas vezes nessas casinhas de mimo, né? Você vê aquela plaquinha Home Sweet Home. Exatamente por isso, porque é lar doce lar. Acho interessante a gente saber ficar ligado a essas coisas, né? Vamos prosseguir. A outra palavra que eu vou passar é um sanduíche que todo mundo conhece. Hamburger, que é o hambúrguer. Deu para ouvir como é que o H é? Ha! Tem um outro sanduíche também, que aqui a gente não fala dessa maneira, mas também em inglês é usado o H, que é o hot dog, que é o cachorro quente.
Tá vendo como você já sabe algum inglês? Agora vamos continuar para algumas outras palavras que acho que vai ser bom. Que conhecimento não tem preço, né? Quanto mais você conhecer, melhor. É poder. Vamos à próxima palavra. Você tá se sentindo muito só, tá realmente assim. Aí você vai pedir, give me a hug. O que é hug? É abraço. Me dá um abraço. É hug. Outra palavra muito interessante, que aliás é muito parecida com o português, é helicóptero, que é o helicóptero. Deve ter muita gente que trabalha embarcado e de 15 em 15 dias, dependendo, né? Tem que pegar o helicóptero. Então é helicóptero. Tá vendo como é que algumas palavras são semelhantes? Tem uma palavra que é de um animal de porte grande, que é horse, que é exatamente como cavalo. Olha como é que, quanto conhecimento, né? E quando você está se sentindo muito feliz, a gente fala happy. E de vez em quando eu vejo no WhatsApp muitas pessoas que lá embaixo, né, colocam assim, be happy. E muitas vezes é uma coisa que a gente vê em camisetas estampadas, né, com alguma coisa escrita em inglês. E, aliás, mais pra frente nesse vídeo eu vou comentar, eu vou dar uma dica para vocês ficarem de olho. A outra palavra que a gente já usou em um sanduíche é sobre temperatura, que é hot. It's very hot. Very, very hot. Que nem tem acontecido nos últimos tempos. Tá muito quente. Então, é legal a gente saber dessas palavras. E uma palavra que a gente escreve exatamente em português, como é escrita no inglês, que é hotel. Significa hotel. Se você ficar ligado, aprendemos mais ou menos umas 10 palavras, um vocabulário que você pode conhecer, pode não conhecer. Acho que é interessante a gente conhecer, né? E então esse é o primeiro começo sobre palavras com H, que começam com H, que a gente pode ou não conhecer. Falando agora sobre essa questão de camisas que você vai comprar de vez em quando, né? Camiseta ou coisa assim, que tem alguma coisa escrita em inglês, tome muito cuidado, tá? Porque isso eu experienciei. Tempo atrás eu tava na lanchonete, tava lanchando lá e vi uma pessoa e na frente e atrás tava escrito You can talk to me. Isso na frente. E atrás estava escrito Because I speak English. Aí eu fiquei observando aquela pessoa. Aí, com a cara de pau, né?
como eu disse, isso aqui é um canal em inglês parodiado com a Rô, que sou eu. E eu me aproximei dessa pessoa e comecei a falar inglês. A pessoa olhou pra minha cara como se eu viesse de Marte, sei lá. E falou, olha, eu não falo inglês não. Bom, na sua camisa tá dizendo que eu posso falar inglês com você porque você fala inglês. Pessoa, é isso que tá escrito? Você é. Nossa, não sabia. Então fica a dica. E vou dar outra dica. Não confia muito nesse tradutor não, tá? Toda vez que eu ensinei em cursos, eu sempre falava com os meus alunos que é melhor você adquirir, pegar emprestado ou alguma coisa assim, um dicionário que seja em inglês, português. Porque se você não sabe uma palavra em inglês, você vai no português. E ela vai dar outros sentidos, né, da palavra. E quando você voltar para aquelas palavras que você buscou lá, e é sempre bom ter um caderno para anotar, porque nosso cérebro às vezes pode travar, né? Então você vai em inglês pegar algumas outras palavras e ir acrescentando ao seu vocabulário. Por isso que é importante a gente poder, né, agregar. E então, se esse conteúdo foi legal para você, você está interessado, lembra de ativar o sininho, tá? Deixa o joinha aí. E nos comentários, você pode dar uma sugestão, pode falar, ó, dá para explicar melhor tal assunto que não ficou claro, porque senão não estou ajudando ninguém, tá bom? Então, gente, fica a dica, são várias dicas, acho que não é muita gente que dá essas dicas, mas eu gosto, que já experienciei muita coisa dura na minha vida, na questão do aprendizado do inglês, do idioma. E nas próximas aulas eu vou falar mais sobre diferentes sentidos que cada país que fala inglês tem para um certo nome ou coisa assim que eu dei muita mancada. Eu vou compartilhar com vocês. Claro, estou parodiando. Aqui é o inglês. Aprendendo inglês parodiado com a Rô. Então, aguardo vocês, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui.